Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um explainer aqui no nosso quadro branco. Bom, vamos direto ao assunto, né? O objetivo hoje é desmistificar uma das bancas mais intrigantes de concursos públicos, a banca Inepam. Para quem está buscando uma vaga no setor público municipal, entender exatamente como essa banca pensa, como ela estrutura as questões e onde ela esconde as armadilhas é, sem dúvida, a chave mestra para aprovação. A gente vai transformar aquele medo do desconhecido em uma estratégia tática bem clara. Bora lá? Hoje a gente tem um plano bem direto, passo a passo. Vamos passar pelo perfil da Banca Inep, a estrutura das provas, o que mais cai, a armadilha da lei, o segredo dos editais e, por fim, como praticar da forma certa com a foca na vaga. Quando a gente terminar aqui, o mapa completo vai estar desenhado. Então, ponto 1. O perfil da banca Enepa. Afinal, quem são eles e o que eles querem da gente? Para começar, INEPAM significa Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios. E olha, como o próprio nome e as nossas fontes já indicam, essa é uma instituição muito forte em prefeituras e órgãos públicos regionais. Eles organizam certames em estados como São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. E qual é o grande foco deles? Seleções municipais que exigem um conhecimento super alinhado com a rotina prática do cargo. É uma banca extremamente objetiva, sem enrolação. Agora, muita atenção aqui no nível de dificuldade. Eles são classificados ali como nível fácil para intermediário. Mas, gente, subestimar a Inepam por causa disso é literalmente o maior erro que se pode cometer. O fato de não ter aqueles textos gigantes e interpretações complexas, como outras bancas famosas costumam fazer, significa que a exigência pela exatidão técnica e pela memorização literal é absurda de alta. Vai precisar de uma estratégia de estudo focada e super direta. Certo. Vamos para o ponto 2, a estrutura das provas. É aqui que a gente entende a anatomia real de um exame da ENEM. Notem que a estrutura deles é muito padronizada, geralmente cravada em 30 questões. E tem um peso visual gigante na fatia de conhecimentos específicos, que leva 15 questões. Pensa bem, isso é metade da prova inteira. O restante costuma se dividir em 10 questões de língua portuguesa e 5 de matemática ou raciocínio lógico. Então, o recado é bem claro. A disciplina técnica da área escolhida é a principal arma para alavancar a pontuação final. E aí, esse detalhamento interno já está ajudando a clarear o plano de estudos? Bom, antes da gente avançar para os tópicos exatos que mais caem, eu tenho um pedido rápido. Por favor, já deixa aquela curtida no vídeo e segue o canal agora mesmo. Fazer isso é a melhor forma de garantir que ninguém perca as próximas dicas e aquelas análises de questões detalhadíssimas sobre a Banquinep que a gente vai soltar logo logo. Voltando, ponto 3. O que mais cai? Aqueles tópicos de alto rendimento para português e matemática. Em matemática, as fontes confirmam um padrão super claro de ensino médio. A banca simplesmente adora regra de 3, mínimo múltiplo comum, juros simples e porcentagem. Outro detalhe que sempre aparece são as questões de transformações de medidas, principalmente medidas de tempo, sabe? Dominar essas regrinhas básicas não só garante aquelas 5 questões da prova, como salva um tempo super valioso no dia. Já em língua portuguesa, o formato é um padrão bem estrito de gramática normativa de ensino médio. O segredo aqui é o reconhecimento de padrões na base da prática. Regras de crase e concordância, tanto verbal quanto nominal, batem cartão em quase toda a prova. A banca adora colocar mais frases curtas e pedir para assinalar a alternativa que preenche os espaços corretamente. Ponto 4, e esse é perigoso, a armadilha da lei, o texto literal e aquelas famosas pegadinhas de preencher lacunas. Olha só, quando o assunto é lei, estatuto ou a Constituição, a banca não quer reflexões filosóficas profundas ou jurisprudências complicadas. Eles pegam um trecho exato da lei, arrancam algumas palavras e pedem para a gente preencher as lacunas com precisão milimétrica. Qualquer tentativa de interpretação livre vai custar pontos preciosos. Tem que memorizar os termos jurídicos exatos sem choro. Para entender melhor, olha esse exemplo clássico do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A banca adora perguntar o que é considerado criança. A lei diz com todas as letras pessoa até 12 anos de idade incompletos. Mas se a alternativa disser só 12 anos e esquecer a palavra incompletos, a resposta está errada. É impressionante, mas a diferença entre acertar e errar está literalmente em uma única palavrinha. E aqui vai um segredo de ouro que a gente tirou das análises de especialistas: a armadilha da palavra governo. Nas provas que envolvem o Estatuto da Pessoa Idosa ou o ECA, sempre que tem uma lacuna perguntando de quem é o dever de garantir um certo direito, as opções costumam misturar Estado, poder público e governo.
Só que a lei oficial quase nunca usa a palavra governo para se referir a si mesma nesses deveres genéricos. Ela usa Estado ou poder público. Então, se bater o olho em governo nas opções, já acende o alerta vermelho, porque quase sempre é uma alternativa para eliminar logo de cara. Ponto 5. O segredo dos editais. A famosa armadilha do conteúdo oculto. Gente, lá no meio daquelas várias páginas do edital do INEPAM, muitas vezes fica uma linha solitária, quase invisível, com um texto tipo conteúdo para todos os profissionais da saúde ou da educação. E muita gente, focada só no conteúdo específico do próprio cargo, acaba passando reto e ignorando essa linha. O impacto disso é gigante. Por trás dessa frase inofensiva costumam estar escondidas umas 9 normas, leis ou decretos inteiros que vão sim ser cobrados na prova. Num concurso recente que a gente analisou, teve candidato entrando com recurso, reclamando que 8 questões estavam fora do edital. E a banca só respondeu que o recurso foi negado porque o conteúdo estava lá, previsto exatamente nessa seção geral. Deixar de ler o edital com uma lupa é basicamente dar vaga de presente para o concorrente. E para fechar, ponto 6. Pratique com foca na vaga, o passo final e mais importante da preparação. Existe uma frustração colossal rodando nos fóruns de estudo por aí. A Banca Inepia não costuma soltar os PDFs das provas anteriores de graça lá no site deles depois que os concursos acabam. E ficar caçando essas provas na internet é uma perda de tempo imensa que muitas vezes só rende material incompleto ou desatualizado. E convenhamos, ir para a prova sem treinar com questões reais da banca é como tentar ganhar um campeonato sem nunca ter visto o adversário jogar. Mas, felizmente, a solução para treinar e entender na prática o perfil dessa banca está a um clique de distância. Se o candidato quiser provas da banca Inapam para treinar e entender na prática o perfil deles, sem perder tempo caçando material fantasma, é só entrar em contato com a Foca na Vaga pelo WhatsApp. O link para falar com eles está disponível aqui na descrição do vídeo. É essa ponte definitiva entre a teoria que a gente viu hoje e a prática que vai garantir a aprovação. Então é isso, o mapa estratégico está completinho. Conquistar uma vaga no concurso municipal da Inepam não exige ser um gênio, exige ter método. Foco no texto literal, domínio do básico nas exatas e leitura atenta do edital. Com as provas corretas na mão para treinar, o terreno já está pavimentado para o sucesso. E aí, qual vai ser o próximo passo nos estudos depois desse nosso explainer? Foco total e a gente se vê na próxima análise.